Paz do Senhor, boa noite, podeis assentar, amém? Amados, antes da gente estar iniciando a palavra, a pedido do pastor, nós estamos aqui, eu quero deixar um recado que ele pediu para dar a respeito da nossa vigília. Nós estivemos em consagração esses 10 dias, nós vamos estar encerrando o nosso jejum amanhã, lá em Franca, mas o pastor decidiu encerrar o período de orações que estava sendo feito das 5h30 às 6h30 da manhã, fazer agora à noite, tá? Das 11h30 em diante, numa vigília. Só que ele pediu para que os irmãos estejam aqui na igreja 11h10, para organizarmos os carros, as vagas, tá? Para depois irmos para a vigília, tá bom? Então vai ser o encerramento da campanha. Amanhã, então, não haverá vigília, às 5h30 da manhã. Amém? Entenderam? Amém. Glória a Deus. Amados, nós estamos aqui para ministrar a palavra do Senhor. E o Espírito Santo colocou uma palavra no meu coração. Vencendo pela fé. Glória a Deus. Vamos abrir a palavra em Abacuque. Hebreus 10, é que a sigla é quase igual, confunde. Hebreus 10, 37 a 39. Hebreus 10, 37 a 39. E depois nós vamos ler o versículo 11, no capítulo 11, o versículo 1 e o 6. Porque necessitais de paciência, para que depois de haverdes feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Porque ainda um poucochinho de tempo, e o que há de vir virá, e não tardará. Mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Capítulo 11, verso 1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, e da prova das coisas que não se veem. Verso 6. Agora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus, creia que Ele existe, e que Ele é galardoador dos que o buscam. Amém? Então, vencendo pela fé, amados. O que é fé? Fé é confiança, é a certeza, de que Deus existe e que nós somos seus filhos através de Jesus Cristo, Senhor e Salvador. É a maneira que Deus escolheu para se relacionar comigo e com você, é através da fé. Através da fé, amados, nós alcançamos promessas. Através da fé, nós conseguimos vencer as batalhas da nossa vida. Com ela, nós podemos apagar os dados inflamados do maligno. Está lá em Efésios 6, 16. Com a fé, nós podemos vencer o mundo. Está lá em 1 João 4, 5. Amados, sem ela, nós não podemos agradar a Deus, que foi o que nós acabamos de ler. Sem fé é impossível agradar a Deus. Ela é um modo de vida. A forma como nós temos de ser chamados filhos de Deus, de termos fé. A fé não é um ciclo, não é um estágio, não é um período. A fé é a nossa vida com Deus. Desde quando nós temos consciência de quem somos, e que temos um Deus e Senhor sobre as nossas vidas, nós nos relacionamos com Ele através da fé. Não tem outro modo. Então a fé, ela é essencial na nossa vida. E ela pode ser pequena, assim como nos diz a palavra em Mateus 17, 20.
mas ela tem grande poder. A palavra nos diz assim, que se a nossa fé for do tamanho de um grão de mostarda, ela é capaz de nos fazer dizer: monte, passa-te daqui para lá, e assim se fará. Porque é o poder de Deus que se move através da nossa fé. Então é necessário, amados, que eu e você tenhamos fé. A fé que nos faz viver para Deus e viver com Deus acima de todos os problemas, de todas as situações que nós vivenciamos no nosso dia a dia. Você quer crescer na vida? Vencer problemas? Alcançar promessas? É através da sua fé. E como que nós vamos ter essa fé? Vivendo através da palavra de Deus. Amém? Então a palavra de Deus, ela que revela através da palavra a fé aos nossos corações. Tem aquele versículo que fala que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Então eu só vou estar firme na minha fé, eu só vou vencer através da minha fé, eu só vou conquistar as promessas na minha vida, na minha casa, na minha família, em todas as áreas da minha vida, através da fé, e a fé vem pela palavra. Amém? Então eu preciso estar buscando a palavra de Deus na minha vida todos os dias. Eu convido você a abrir a palavra agora em 2 Coríntios 4, de 16 a 18. Segunda Coríntios 4, 16 a 18. Por isso, não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória, muito excelente. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem. Porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Então, o primeiro tópico para que a gente consiga alcançar as promessas, vencer as tempestades na nossa vida, é ter fé. E a fé vem pela palavra. Amém? Então, eu preciso conduzir a minha fé, a minha vida pela fé em Deus. Fé não nos tira da realidade, mas nos faz mover numa dimensão superior, ou no sobrenatural, como você quiser entender. Amados, aqui a palavra é bem clara, né? Que nós não devemos nos atentar naquilo que nós vemos, porque aquilo que nós vemos vai nos fazer desanimar, vai nos fazer às vezes descrer que vai ter uma solução, que vai ter uma saída, mas nós devemos nos atentar para aquilo que eu não vejo, mas aquilo que eu creio. Amém? Glória a Deus. Então é isso que Deus vem falar comigo, com você nessa noite, para que você possa conduzir a sua vida pela fé. A palavra de Deus nos diz lá em Abacuque, né? 3, 17 a 19, que foi o que o nosso irmão Vitor cantou, né? Abacuque que teve essa experiência com o Senhor. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, que não haja mais gado no pasto, nem ovelhas no curral, todavia eu me alegrarei no Senhor. Amém? Então é necessário que nós olhemos para a situação, né, não com os olhos carnais, mas com os olhos da fé. Ainda que você olhe para a situação e só veja infertilidade, ainda que você olhe para a situação e só veja o caos, a destruição,
A hora que você olha para a situação e só vê impossibilidades, é hora de você chamar, né, a sua fé. Senhor, Tu és o Deus em quem eu creio. Senhor, eu creio que o Senhor pode fazer isso, eu creio que o Senhor pode fazer aquilo, eu creio que o Senhor pode trazer a vida, eu creio que o Senhor pode trazer a cura, eu creio que o Senhor pode abrir uma porta, eu creio, Senhor, que o Senhor pode fazer um milagre. Amém? Através daquilo que nós conhecemos de Deus, através da sua palavra, nós precisamos ver o sobrenatural de Deus diante das possibilidades que nós não temos controle. Amém? Então a primeira atitude nossa é crer que Deus, Ele pode fazer mesmo diante de qualquer situação na nossa vida, o milagre acontecer. Amém? Você receber a sua vitória, você receber a promessa que você tem do Senhor, ainda para ser concretizada na sua vida. Amados, Abraão recebeu o seu milagre. Ele venceu a esterilidade. Com 75 anos ele recebeu a promessa de que ele seria pai de uma multidão. E ainda que a sua esposa duvidou dessa situação, dessa promessa, e tentou arrumar um escape, né? Arrumando uma mulher para se deitar com Abraão. E ele teve um filho esqueci o nome da mulher, com Agar. Ainda que tivesse acontecido isso, amados, Deus não desistiu da promessa que Ele tinha feito a Abraão. E Deus veio cumprir essa promessa, apesar de tudo isso, depois de 25 anos, né, com 100 anos, Abraão foi pai de Isaque, junto com Sara, sua mulher, que também era de muita idade. Então, amados, a nossa promessa, o nosso milagre, ele não está na circunstância, ele não está na situação difícil, no problema que você não consegue ver saída. Teu milagre está na sua fé, na fé que você tem nesse Deus de poder. Amém? A mulher do fluxo de sangue, amados, essa mulher se tratou por 12 anos para se curar disso e não conseguiu. Ela gastou tudo que ela tinha e continuou na mesma. Mas quando ela ouviu falar de Jesus, ela teve uma palavra de fé, amados. Ela teve uma ousadia de dizer: se eu somente tocar, se eu apenas tocar nele, eu serei curada. Quando ela diz isso, ela se apropriou do seu milagre. E ali ela foi até Jesus. Ela não ficou esperando. Ela foi até Jesus. E ali concretizou o milagre da sua cura. Amém? Então é necessário que a gente creia. É necessário que a gente tome posição diante daquilo que a gente vê, daquilo que a gente está passando, de não aceitar, de não crer que aquilo é maior do que o nosso Deus. O nosso Deus, Ele é infinitamente maior. Amém? Glória a Deus. Amados, a segunda atitude que nós precisamos estar atentos é que algumas caminhadas que nós vamos ter, alguns caminhos na nossa vida que vão nos levar a perdas. Só que essas perdas, elas são essenciais na nossa vida, na nossa caminhada com Deus. Vamos abrir a palavra em Mateus 13. Mateus 13, 45 e 46. Mateus 13, 45 e 46. Outro sim, o reino dos céus é semelhante ao homem negociante que busca boas pérolas. E encontrando uma pérola de grande valor, foi,
vendeu tudo quanto tinha e a comprou. Amados, para esse negociante, né, era o maior desejo dele ter aquela pérola. Ele, né, desejava de todo o coração ter aquilo. Mas para que ele pudesse ter, foi necessário ele vender todos os seus bens. Então, muitas vezes, aquilo que o Senhor tem para mim, para você, como promessa, muitas vezes vai exigir, num estágio da nossa vida, de ter perdas. Só que essas perdas, amado, não são para o nosso mal, elas são para o nosso bem, né? Então, esse comerciante, ele vendeu tudo o que ele tinha, e ele conseguiu a pérola que ele queria. Mas, infelizmente, né, ele perdeu muita coisa que ele tinha, mas ele se alegrou, porque ele queria ter, e ele conseguiu ter aquela pérola. Então, amados, a promessa que há sobre a minha vida e sobre a sua vida, muitas vezes vai exigir de nós algumas perdas. Essas perdas, elas podem ser voluntárias, né? Você pode desejar não ter mais aquilo, assim como aquele homem desejou vender, ou pode ser também involuntárias. Muitas coisas, né, contra a nossa vontade. Por exemplo, amizade, né, durante a nossa vida, o decorrer da nossa vida, mesmo antes da gente conhecer a Cristo, né, a maioria de nós tem muitas amizades. E quando nós passamos a ter esse encontro com o Senhor, algumas dessas amizades vão sendo perdidas, porque elas não se encaixam mais dentro da realidade da nossa vida como filhos de Deus. Dinheiro. Muitas vezes também nós perdemos dinheiro na nossa caminhada, na nossa nova caminhada com o Senhor. Muitas coisas nós deixamos às vezes de fazer com visão somente no lucro, naquilo que é importante para a nossa vida. Então, amados, a gente precisa ter esse entendimento, que hábitos também, muitas vezes temos hábitos de fazer muitas coisas, que às vezes a gente entende, que depois que a gente conhece a Jesus, aquilo não tem tanta importância na nossa vida, que parece que não tem mais valor. Oportunidades. Às vezes, quantas oportunidades nos aparecem, né, para que a gente possa ir trabalhar no lugar, que a gente fosse ganhar muito dinheiro, ou que a gente pudesse ter muito sucesso, ou ter um emprego de grande valor. E às vezes a gente não tem mais oportunidade de ter aquilo ali, porque você vê que aquilo ali também não faz mais parte da sua vida agora com Cristo. Então é necessário, amados, que às vezes a gente tenha perdas, para que a gente alcance algo muito maior que o Senhor tem para a nossa vida. Amém? Glória a Deus. Mas a palavra de Deus diz que para todas as coisas há um propósito na nossa vida, em todas, e até mesmo nas perdas, tá? E as involuntárias, né? Eu queria assim, citar a questão de perdas como eu tive, né? A perda do meu esposo. Lógico que eu não queria isso, e creio que ninguém quer perder, né, o seu esposo ou qualquer outro familiar. Mas, amados, a gente, depois de um certo tempo, você pode entender que talvez aquilo fosse necessário para algum estágio da sua vida ser alcançado com Deus. Então, amados, creia, para tudo Deus tem um propósito. Mas a palavra de Deus nos diz que em Romanos 8:8, em todas as coisas, nós somos mais que vencedores por Cristo Jesus. Amém? Glória a Deus. Repita comigo: em todas as coisas, eu sou mais que vencedor por Cristo Jesus. Amém. Glória a Deus. Terceira coisa, vamos abrir em Hebreus 11. De 24 a 26.
Hebreus 11, de 24 a 26. Pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado. Tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme como vendo o invisível. Amém? Amados, a terceira atitude que nós vamos ter através da nossa fé é ter uma grande expectativa a respeito da recompensa. Então, amados, nós precisamos ter essa atitude. Eu tenho que ter expectativa daquilo que eu vou receber do Senhor. Amém? Eu tenho que ter expectativa da promessa que vai se cumprir na minha vida. Deus, Ele é fiel. A palavra de Deus diz que Ele é fiel. E Ele cumpre as suas promessas, assim como Ele cumpriu sobre todos os teus servos e servas, que nós temos aqui na palavra de Deus. É preciso ter essa expectativa. Moisés, ele foi escolhido pelo Senhor, para ser aquele que ia livrar o povo de Israel. E ele não se importou de ser chamado filho da filha de Faraó, um homem que provavelmente iria assumir o reinado do Egito. Mas ele sabia que havia algo muito maior preparado por Deus para a vida dele. E ele não se importou daquilo que ele estava deixando para trás, mas ele cria e sabia que Deus tinha algo muito maior para oferecer a ele. Deus tinha um plano, um projeto para usá-lo, para fazer dele um homem segundo o seu coração. Um homem que ia cumprir uma promessa, de livramento de um grande povo, o povo de Israel. Então ele não se importou com as riquezas que ele estava deixando, de tudo aquilo que qualquer homem gostaria de ter, riquezas, honra, poder. Mas ele preferiu estar debaixo, do mandado de Deus, daquilo que Deus havia escolhido para a vida dele. Ele tinha expectativas de que ele seria muito mais abençoado, que ele seria muito mais recompensado por aquilo que o Senhor ia lhe entregar. Amados, tudo aquilo que nós lançamos como semente no altar do Senhor tem uma recompensa. Todo sacrifício que você faz, como hoje, nessa noite de terça-feira, para estar aqui na casa do Senhor, todo jejum, todo propósito de oração, tudo que nós fazemos para o Senhor e pelo Senhor tem uma recompensa. Deus, Ele é fiel em todas as coisas, amém? A palavra de Deus nos diz lá em Salmo 126, versículos 5 e 6, que os que semeiam com lágrimas, ceifarão com alegria. Então, amados, há um propósito de Deus, que é nós ceifarmos. Tudo aquilo que você semeia, você vai colher, amém? Amados, a palavra de Deus que aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, eles voltarão sem dúvida, com alegria, trazendo os seus molhos. Essa palavra, ela foi escrita quando o povo que estava cativo, na Babilônia, voltou para Jerusalém. Amados, eles voltaram com alegria para a casa do Senhor, para a casa que era deles, para Jerusalém. Amados, eles viveram ali sofrendo, cativos, escravos ali em Babilônia, e voltaram livres com alegria, trazendo os seus molhos. Então, amados, é necessário, diante daquilo que muitas vezes exige de nós esforço, sacrifício, lutas, que haja essa expectativa. Eu creio que haverá tempos de vitória, eu creio que haverá tempos de alegria na minha vida, eu creio que eu colherei bênçãos na minha casa, na minha família,
Eu creio que o Senhor fará infinitamente mais além daquilo que eu penso ou imagino. Deus, Ele é poderoso, amados, amém? A palavra de Deus em Provérbios 29, 18, também é promessa para nós, 23, 18. Amados, porque haverá um bom futuro, e não será frustrada à toa a nossa esperança. Amados, jamais Deus vai deixar que nós nos frustremos, né, quando nós confiamos nele. Jamais. Você crê, você espera nele, ele fará. Pode passar um tempo, outro tempo, mais um tempo, não importa. Deus fará cumprir na sua vida tudo aquilo que ele tem para nós. Amém? Para mim e para você. Glória a Deus. Assim como o apóstolo Paulo, ele diz lá em Filipenses 3,14: eu prossigo para o alvo, para o prêmio da plena vocação em Cristo Jesus. Então é preciso a gente olhar para o futuro, olhar para aquilo que o Senhor tem projetado para mim e para você. Não olhar para as circunstâncias, não olhar para as dificuldades, não olhar para o tempo, mas crer, confiantes e felizes, reconhecendo que Deus, Ele é fiel para cumprir. Amém? 1 Coríntios 2,9 diz: como está escrito, como as coisas que o olho não viu, que o ouvido não ouviu, que nem chegou ao coração humano, são as coisas que o Senhor tem preparado para aqueles que o amam. Amém? Então tome posse dessa palavra pela fé, tenha expectativa de que Deus pode fazer aquilo que nós não podemos, mas Ele pode fazer infinitamente mais. Amém? Glória a Deus. Eu quero pedir para você se colocar de pé nesse momento. Quero pedir que você feche os seus olhos. Pense naquilo que muitas vezes você relembra como promessa do Senhor, ou como aquilo que já foi um dia profetizado sobre a sua vida, mas ainda não chegou. Ou aquilo que muitas vezes tem trazido angústia, tem trazido tribulação, e você olha para a situação e fala: Senhor, até quando? Até quando eu vou vivenciar essa situação e não vejo saída? Quero que você coloque tudo isso agora diante do Senhor. Em nome de Jesus, você vai falar com o Pai agora. Você vai declarar diante do Senhor que toda promessa feita, tudo aquilo que você tem esperado na sua vida ainda para se cumprir, que você traz à sua memória, na certeza de que Deus, diante da palavra que foi lida nesta noite, Ele pode fazer cumprir na sua vida. Ainda que tenha passado muito tempo, ainda que você tenha se sentido desanimado, Deus pode fazer, amados. Amém? Então feche os seus olhos, coloque agora diante do Senhor. Amém? Lenda Surya Manai Nase Indo Síria Lemovi Kalamasuya. Oh, aleluia, Jesus. Nós te louvamos, Senhor. Te agradecemos, meu Pai, porque em Ti, Senhor, oh Pai, se cumprirá todas as promessas, meu Pai. Assim como o Senhor cumpriu a promessa de enviar Teu Filho amado, Senhor, para se doar naquela cruz por nós, ó Deus, para nos dar vida, salvação e vida eterna. Senhor, o Senhor doou aquilo de mais precioso que tinha. Senhor, o Senhor se doou por nós naquela cruz, Jesus. Como o Senhor não nos dará também todas as outras coisas?
Oh Senhor, nós declaramos a nossa fé em Ti nesta noite, Pai. Senhor, nós clamamos a Ti, Senhor. Pai, que o Senhor esteja avivando a fé no coração de cada um desses irmãos que vieram aqui esta noite, Pai. Senhor, em nome de Jesus, ó Deus, que caia por terra, Senhor Deus, ó Pai amado, toda a estratégia do diabo de nos desanimar, de nos frustrar. Senhor, nós repreendemos, ó Pai, todo pensamento de derrota na nossa mente. Senhor, em nome de Jesus, tudo aquilo que nós olhamos, ó Pai, e não conseguimos ver, Senhor, a Tua glória, Pai, que em nome de Jesus seja destruído, Paizinho. Em nome de Jesus, Pai, nós profetizamos nessa noite, Pai, que tudo aquilo, Senhor, que temos, ó Deus, colocado diante do Teu altar, clamado, ó Deus, pela Tua graça, pela Tua vitória, Senhor, Pai, todas as promessas, ó Deus, todas as profecias dadas, meu Pai, através da Tua palavra sejam cumpridas, meu Deus, em nome de Jesus, ó Pai. Nós declaramos, ó Deus, como filhos amados do Senhor, que nós viveremos, ó Deus, todas as bênçãos que o Senhor tem para as nossas vidas. Em nome de Jesus, ó Pai, nós declaramos o renovo, nós declaramos a alegria, Senhor, assim como aqueles que vieram do cativeiro da Babilônia, Senhor, se alegraram em voltar, Senhor. Nós nos alegraremos em Ti, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor vai fazer, Senhor, em nome de Jesus, nas nossas vidas, nas nossas famílias, em nome de Jesus, Pai. Amém, Senhor, glória a Deus. Amém, amados. Amém, aleluias. Amados, nós agradecemos a Deus, né, por essa noite e declaramos que voltaremos daqui a pouco para estarmos reunidos para ir para a vigília. Amém? Amém, glória a Deus. Tenha uma boa noite, na paz.